Porque foi essa frase do material do Sebrae que fez com que eu estivesse aqui onde eu estou hoje. Porque se fosse lá, precisa disso, precisa daquilo, plano de negócio, capital de giro, planejamento financeiro, planejamento de infraestrutura, planejamento pessoal, planejamento... Eu tinha desistido. Mas essas palavrinhas aqui, elas mexeram fundo comigo e eu resolvi ganhar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso NeuroPP em Foco de hoje. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Mesmo que você não tenha clientes, não tenha instrumentos e não tenha consultório. E olha, eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade, mas é muito real, é muito possível, desde que você siga aí um método, um passo a passo de transformação de vidas. Como que eu comecei? Estão vendo ali essa fotinho aqui, gente? Eu tava indo sair, tá? Para fazer um atendimento e a Jenny veio tirar sarro de mim, eu tava carregando ali, fez a foto e acabou que ficou ali para a história. Ela representa um marco da minha vida, ela representa um ponto onde eu literalmente comecei, tá? Esse daqui não é do meu início, bem início, mas ele representa esse início de quando eu comecei. Quando eu comecei na neuropsicopedagogia, eu não tinha consultório, eu não tinha nem tempo para eu alugar um espaço por um mês só para mim. Eu não tinha horários, muitos horários, porque eu falei para vocês que eu tinha um trabalho no serviço público, eu já trabalhava 40 horas semanais, mas eu não desisti da neuropsicopedagogia. Eu resolvi me colocar à disposição para transformar vidas. Então, eu separei alguns horários que eu tinha no meu contraturno e eu resolvi começar os meus atendimentos. Você sabe como que eu comecei os meus atendimentos? Eu comecei indo a home care. O que é home care? É cuidados em casa, se a gente for traduzir literalmente do inglês. E esse home care eu comecei indo na casa dos meus pacientes, indo na casa dos meus aprendentes. Então, eu literalmente organizava o meu material em caixas e em pastas e eu ia. Eu colocava em caixas desse tamanho porque eu tinha cabo, então eu botava no carro e ia. Mas eu tenho alunas que foram mentoradas por mim que colocavam tudo numa bolsa, naquelas super bags ou mala de viagem, mochila e iam de ônibus, tá? Iam de ônibus. Aqui em Curitiba não tem metrô, né? Talvez fossem de metrô se morassem em outro lugar. E a gente fazia dessa forma, atendimento a home care. Mas antes de eu falar disso, eu quero falar ali para vocês daquela frase que eu coloquei ali de Filion, que é: idealize, desenvolva e realize. Anota essas 3 palavras. Idealize, desenvolva e realize. Porque eu quero dizer para vocês que nessa reunião com o Sebrae eu aprendi uma coisa. Eles me deram um material lá de empreendedor e tal, um plano de negócios, um modelo lá, como construir um plano de negócios, sem falar que tinha que ter tudo isso, né? Plano de negócio e planejamento financeiro. E ele me deu, eu li o material e eu me deparei com essa frase: idealize, desenvolva e realize. Na verdade, o contexto dela era o seguinte: o empreendedor é aquele que idealiza, desenvolve e realiza. E eu fiquei pensando, nossa, eu na minha mente eu tinha que eu nunca ia empreender, que eu não era uma pessoa para empreender. Eu cresci, minha família inteira sempre foi de serviço público, né? Minha mãe é professora, meu pai é policial militar, eu fui, né, trabalhar na educação também, fiz concurso público. Então, na minha família, ninguém tinha negócios, ninguém era da área de comércio, ninguém fazia prestação de serviços, todo mundo trabalhava no serviço público, né? Ou os meus irmãos trabalhavam no CLT, né? Todo mundo tinha um serviço assalariado, ninguém era empreendedor. E eu, na minha mente, empreender para mim era muito arriscado, porque eu achava que somente pessoas com muito dinheiro poderiam abrir seus negócios que iriam dar certo, né? Então, eu nunca me vi como empreendedora, até eu me deparar nesse manual do Sebrae
com esse conceito de empreendedor. Que empreendedor é aquele que idealiza, desenvolve e realiza. E aquilo martelou na minha mente. Por quê? O que é idealizar, né? Eu já vou fazendo aí reflexões acerca desse conceito. O que é idealizar? Idealizar é sonhar, é ter um sonho, não é ter um sonho? Ter uma ideia, ter algo ali que ocupa a sua mente. E olha, gente, posso te dizer que eu nunca me vi empreendedora, mas sonhadora até hoje. Muita gente fala, não, a Karen, ela é muito. Eles querem falar bonito daí comigo, né? Hoje eles falam visionária. Mas a minha mãe falava que eu era cabeça na lua mesmo, sonhadora. Que eu tinha uma mente muito longe da realidade. E eu sempre fui muito sonhadora. Eu sempre sonhei demais, né? Sonhava muito, muito, muito. E hoje, né, as pessoas falam assim, ah, é visionário. Ah, a Karen é futurista, porque agora as pessoas, elas mudaram, né, o termo. É igual o meu pai, né, me chamava de teimosa, hoje ele me chama de persistente. E tá tudo bem, o foco faz diferença, né, em como a gente recebe essas palavras. Mas eu sempre fui uma pessoa muito idealizadora, muito sonhadora. Só que eu não ficava aí. Eu não só ficava idealizando, eu colocava no papel, eu rabiscava, eu escrevia, eu projetava, eu desenvolvia. Eu ficava desenvolvendo ali estratégias, como que eu podia fazer, como que eu podia ser, como que eu podia chegar naquilo que eu queria. Só que eu não empreendia, não era empreendedora. Eu não tinha uma alma empreendedora, porque o empreendedor não é só quem sonha, não é só quem idealiza, não é só quem coloca no planejamento, né? Quem faz o planejamento, quem põe no papel, quem cria uma estratégia, quem desenvolve. O empreendedor, ele precisa da terceira palavrinha que eu falei para vocês, que é essa palavrinha, olha, safada essa palavrinha. Ele realiza e eu não realizava. Eu achava que eu não podia realizar. Então, eu só imaginava, às vezes rabiscava alguma coisa num papel, planejava, mas eu não realizava. Eu não buscava aqueles objetivos, eu não traçava esses objetivos no meu desenvolvimento e não realizava. E quando eu me deparei com esse conceito, quando eu fiz essa autorreflexão sobre mim, eu descobri que eu tinha um potencial imenso para empreender. Será que alguém aqui se identificou com isso? Nunca se imaginou como um empreendedor, mas se identificou com isso? Olha, então guarda no teu coração, mas mais do que isso, vamos para realização, porque um sonho sem uma realização é só um sonho. Agora, um sonho com realização é meta, é alcançável, é objetivo. Então, bora. Por isso que eu sempre falo que tudo na vida a gente tem que fazer com planejamento, intencionalidade, estratégia. E o que aconteceu comigo? Por que eu trouxe isso aqui? Porque foi essa frase do material do Sebrae que fez com que eu estivesse aqui onde eu estou hoje. Porque se fosse lá, precisa disso, precisa daquilo, plano de negócio, capital de giro, planejamento financeiro, planejamento de infraestrutura, planejamento pessoal, planejamento. Eu tinha desistido. Eu tinha desistido. Mas essas palavrinhas aqui, elas mexeram fundo comigo e eu resolvi sonhar. Eu resolvi sonhar que um dia eu ia ter o meu consultório dos sonhos.